E aí pessoal, tudo bem? Então, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente é porque está enfrentando algum probleminha aí no seu Motorola Moto G5 Plus. Lembrando que esse procedimento que eu vou ensinar aqui é compatível com a maioria dos Motorolas. Então não necessariamente seu aparelho tem que ser um Moto G5 Plus. É o seguinte, existem duas formas de você formatar, ou melhor, restaurar de fábrica o seu aparelho. A primeira é quando você tem acesso às configurações, que aí é muito simples, mas na maioria das vezes a gente não consegue acessar as configurações por diversos motivos. Um dos principais é quando algum indivíduo pega o nosso aparelho e fica aí tentando adivinhar o padrão de desbloqueio e acontece que ele acaba bloqueando, de tantas e tantas vezes que foi tentado, acaba bloqueando o aparelho e aí a gente fica impossibilitado de usar. Em outros casos, o aparelho simplesmente trava e você não consegue acessar as configurações, você não consegue acessar praticamente nada, porque ele vai ficar dando alguma mensagem de erro, ou seja lá qual for o problema. Mas sendo problema de software, com esse procedimento, na maioria das vezes, vai corrigir esses problemas, beleza? Então vamos lá. O primeiro procedimento, como eu falei, é quando você tem acesso às configurações. Olha só como é simples. Você vai em configurações, ou melhor, configurar. Aqui embaixo vai ter uma opção chamada fazer backup e redefinir. Você vem aqui em restaurar dados de fábrica. Note que aqui ele vai avisar que você vai perder todos os arquivos e configurações que estão na memória interna. Os aplicativos que você baixou e tudo vão ser eliminados. E lembrando que é bom que a bateria esteja com pelo menos 50% de carga e de preferência sem os chips e sem o cartão de memória. Aí vem aqui em restaurar telefone, confirma a senha ou o padrão de desbloqueio e então você vai ter essa opção, apagar tudo. Quando você clicar aqui, não dá para voltar atrás. Lembrando que ele vai reiniciar, vai formatar e vai ligar novamente, pedindo para você reconfigurar todinho do zero, beleza? Só que, na maioria das vezes, a gente não tem acesso a essa configuração aqui. Aí, nesses casos, é necessário que você faça o hard reset, que é uma formatação um pouquinho mais forçada, mas que vai dar tudo certo. Preste atenção, quando você for resetar o aparelho, é recomendado que você remova o primeiro e-mail que está no aparelho. Você vem aqui em contas, olha só, o primeiro e-mail, o Gmail, é necessário que você remova ou, caso você saiba esse e-mail e a senha, não vai ter problema nenhum, porque quando você formatar, que o aparelho estiver inicializando, ele vai pedir para você confirmar o primeiro e-mail que foi inserido no aparelho, porque ele está vinculado ao primeiro e-mail que você inseriu, e então ele vai passar das configurações e tudo, e você vai conseguir usar o aparelho. Caso você não saiba o e-mail, o Gmail que foi colocado nele primeiro, aí vai complicar um pouquinho, porque ele não vai conseguir passar da tela de configurações caso você não insira o e-mail corretamente. Mas se você vai fazer o hard reset e tem acesso aqui às configurações, é só remover conta. Clica aqui em remover conta, ele vai pedir para confirmar a senha, então removeu, você vê que ele removeu aqui, e então aí você pode fazer o hard reset, que quando ele ligar, ele não vai estar mais vinculado a nenhum e-mail e não vai pedir confirmação, beleza? Agora vamos lá, você desliga o aparelho, olha só como é fácil. E com o aparelho desligado, você vai segurar a tecla de volume para baixo e a tecla de ligar e desligar o aparelho por alguns segundos, olha só. Eu vou pressionar as duas teclas ao mesmo tempo, pressionei, solto a tecla de ligar e desligar e permaneço segurando a tecla de volume para baixo até ele aparecer essas opções, que aqui é o menu Fast Boot, que aqui você consegue fazer várias coisas, mas como o intuito aqui é a gente formatar, a gente vai ter que descer aqui com a tecla de volume para baixo até a opção Recover Mode. Chegando nessa opção aqui, a gente dá um clique com a tecla de ligar e desligar o aparelho e então ele vai fazer um novo boot, ele vai reiniciar e vai aparecer essa tela aqui. Na maioria das vezes aparece essa tela com nenhum comando. Olha só como é simples para você sair daqui. Você segura a tecla de ligar e desligar e dá um clique no volume para cima. Você viu? Eu seguro a tecla de ligar e dá um clique com o volume para cima e então ele abre o menu Recover. Pronto, aí abrindo aqui o menu Recover, a gente vai com a tecla de volume para baixo até a opção White Date Factory Reset, que aí ele volta que ele vai avisar
que se você fizer esse reset aqui, na inicialização ele vai pedir a sua conta do Google, a primeira conta que foi inserida no aparelho. Então, lembrando, caso você não tenha removido lá nas configurações, você vai ter que saber esse e-mail para poder inicializar o seu aparelho por completo. Mas tudo bem, como eu removi aqui, eu vou lá, clico no botão de ligar e desligar, ele entra nessa opção, eu vou até a última opção aqui e confirmo novamente com a tecla de ligar e desligar. Note que aqui embaixo ele vai aparecer que está formatando os dados e formatando o cache. Quando terminar, ele volta aqui para a primeira opção do Recovery, que é o Reboot System Now, que aí é mais uma vez você confirma com a tecla de ligar e desligar e o aparelho vai reiniciar. Lembrando que essa primeira inicialização após o reset, na maioria das vezes demora um pouquinho. Por exemplo, pode variar aí dependendo de cada celular. Por exemplo, o Moto G2 tem vezes que demora até 20, 30 minutos para inicializar por completo. Já o Moto G4, por exemplo, às vezes inicializa dentro de 2 minutos. Então, isso varia muito de modelo para modelo. Bom, aí no caso desse aqui não durou nem 1 minuto, foi muito rápido mesmo. Aí já vai pedir aqui as configurações iniciais, onde a gente seleciona o idioma. Note que como eu removi o e-mail lá nas configurações anteriormente, ele não vai me obrigar a ter uma conexão com a internet para poder configurar o aparelho. Eu tenho a opção aqui de configurar como novo, sem a necessidade de conectar no Wi-Fi ou conectar os dados móveis. Eu tenho aqui embaixo a opção de não usar nenhuma rede para configuração. Aí eu venho e continuo. Caso eu não tivesse removido o Gmail lá, aí sim eu seria obrigado a conectar numa internet para poder confirmar o e-mail. Mas aqui não é o caso, então eu posso simplesmente seguir com as configurações. Eu não vou colocar nenhum dado pessoal aqui, nem nome, nem nada, nem minha digital, porque na verdade esse aparelho aqui é da minha prima e eu vou deixar para que ela configure aí do modo que ela achar melhor. Bom, então é isso, pessoal. Como vocês podem ver aqui, o aparelho está aí zeradinho de fábrica, o sistema operacional novinho, rápido, igualzinho quando a gente compra ele na loja, com aquela sensaçãozinha de novo, né? Então, pessoal, espero que tenha dado certo com vocês. Se deu certo, não esquece de clicar no gostei, compartilhar esse vídeo nas redes sociais para dar aquela força. Caso não seja inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!